Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O assunto de hoje tratará de algo muito importante, que é o maior presente que o ser humano pode receber e que um dia nós recebemos também, que é a salvação em Jesus. E para este grande plano de salvação da humanidade, sabiamente, Deus criou um povo para que por meio dele viesse o Salvador. Então, desta maneira, o tema do programa de hoje é a salvação vem dos judeus. Pois é, esta frase são palavras do próprio Senhor Jesus e elas estão registradas no Evangelho de João, capítulo 4. Então ali durante seu icônico diálogo com Jesus, a mulher samaritana, ao perceber que Jesus não era uma pessoa comum, mas um profeta, e Jesus de fato era um profeta e que poderia tirar a sua dúvida, quis saber quem estava certo, os samaritanos ou os judeus, no que concerne ali a salvação. Então, nesse contexto, Jesus começa explicando que a salvação vinha dos judeus e não dos samaritanos. E para conversar sobre este assunto, está conosco aqui uma pessoa muito, mas muito especial, que é a Suzana Rocha. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu disse muito especial porque a Suzana, ela é minha esposa, né? E trabalhamos juntos no Instituto Tzadik. A Suzana, ela foi missionária por mais de 6 anos no Chile, já está há um pouco mais de 10 anos na equipe do Instituto Tzadik. Ela é tanto coordenadora como também docente do curso Conhecendo o Messias nas Escrituras e logo aí ela vai apresentar para a gente um pouquinho a respeito deste curso. E também ela é diretora executiva da editora Davar, que é a editora também do Instituto Tzadik, onde nós produzimos literatura tanto para a edificação da igreja, como também conteúdo evangelístico para que chegue aí aos judeus e eles venham conhecer e receber Jesus como seu Salvador e Messias. Suzana, por que a salvação vem dos judeus? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Amém. Bom, para a gente poder entender por que essa pergunta fazia sentido naquela conversa, né? Era uma pergunta que fazia sentido para a mulher samaritana, e porque a resposta que Jesus deu também fazia sentido para a mulher samaritana, a gente precisa entender quem eram os samaritanos e um pouco do contexto no qual eles estavam inseridos, né? Os samaritanos, eles eram resultado da miscigenação entre a parcela das 10 tribos do norte que foram exiladas pelo Império Assírio, né, pelo reino assírio, e as levas de povos que o Império Assírio trouxe para repovoar a região, tanto da Babilônia como de outras regiões. Então, nós temos um resto de um povo que já era idólatra, né, que já tinha uma religião que não agradava ao Senhor, com um povo pagão trazendo sua própria religião. O livro de 2 Reis, no capítulo 17, diz que eles criaram uma religião mista. Então, ao mesmo tempo que eles criam no Deus de Israel, né, eles também criam nos seus outros deuses. Então, dessa mistura aí, o que tinha sobrado, digamos assim, da fé no Deus de Israel? O povo samaritano, eles aceitavam apenas o Pentateuco, né, apenas a Torá, os primeiros 5 livros, e dessa parte eles guardavam apenas alguns costumes. Eles guardavam o sábado, eles circuncidavam os filhos, guardavam algumas das festas, mas um detalhe importante para o que a gente vai tratar hoje é que, concernente à adoração, eles criam que tanto a entrega das leis, né, das tábuas da lei que o Senhor entregou a Moisés, como a oferta de Isaac, né, o sacrifício oferecido por, né, quase oferecido por Abraão, foi no Monte Gerizim.
né? A Bíblia diz, e os judeus criam assim, que a lei foi entregue no Monte Sinai, em algum lugar do Egito que a gente não tem ideia de qual seja, e o sacrifício de Abraão foi ali na região dos montes, ali na região de Moriá, no qual fica o Monte Sião, né, sobre o qual foi construído o templo. Então, nós temos aqui 2 montes, e a mulher pergunta, olha, nós adoramos nesse monte, vocês adoram nesses montes. Qual é o monte que eu tenho que adorar? Qual é o lugar certo? Né? E Jesus fala, olha, vocês estão falando, vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Por que ele fala isso? Porque eles tinham uma religião misturada, miscigenada, então eles tinham parte da revelação, né? E os judeus adoram o que conhecem. Por quê? Porque eles tinham a revelação completa, né? E a salvação vem dos judeus, né? Então, agora a gente vai começar a responder essa pergunta. Por que a salvação vem dos judeus? E é interessante, né, que os samaritanos é um grupo que existe até hoje, né? É um grupo pequeno. Continua lá em volta do Monte Gerizim. Isso, cabe num ginásio, né? Quase uma população de 1.000 pessoas, mais ou menos, continuam fazendo o sacrifício. Olha que interessante, né? Enquanto os judeus não fazem mais, porque os sacrifícios deveriam ser feitos no templo e não existe mais templo, mas em Páscoa, por exemplo, eles sacrificam o cordeiro lá ainda no Monte Gerizim. Né? Exatamente. Bom, então, por que o Messias, por que a salvação vem dos judeus? Né? Primeiro, porque ela foi prometida para a nação de Israel. A gente vê durante todo o Antigo Testamento as profecias a respeito da primeira, da segunda vinda do Messias, o Senhor sempre falando, prometendo a Abraão, a Isaac, a Jacó, depois por meio dos profetas, um descendente de Davi, e a gente vê a confirmação disso no Novo Testamento. Eu gosto muito de usar as passagens das pregações dos apóstolos no livro de Atos, porque elas resumem bem esse conceito. A gente tem Pedro pregando no templo, falando, irmãos, varões israelitas, né? Paulo, no livro de Atos, né? No capítulo 13, por exemplo, lá ele está num lugar fora de Israel, numa sinagoga em Antioquia da Psídia, né? Falando com os judeus, olha, irmãos, né, varões israelitas, né, que foi prometido aos nossos pais, né, que o Senhor levantaria o descendente de Davi, e ele fala, de fato ele levantou, e ele cumpriu a promessa, né, e levantou Jesus e o ressuscitou. Então, assim, a promessa foi feita para a nação de Israel. Então, havia uma esperança messiânica exatamente, dentro do povo, né? Eles estavam esperando mesmo o Messias. Né? Então, assim, número 1, a salvação vem dos judeus, porque a promessa foi feita ao povo judeu. Número 2, né, a promessa foi feita ao povo judeu, que viria o descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi, portanto, o Messias era judeu, né? E Jesus era judeu, a gente atesta a linhagem dele nos livros, a árvore genealógica de Jesus nos livros de Lucas, no livro de Mateus. Jesus foi reconhecido como sendo um judeu pelo seu povo, né? Viveu como um judeu, cumpriu a lei judaica, né? E ele mesmo atestou ser judeu. Uma das passagens assim, que eu mais gosto das Escrituras é que ele encerra a profecia bíblica, ele encerra, né, o livro de Apocalipse, as últimas palavras de Jesus, um livro que foi escrito para todos os cristãos de todos os tempos, né, foi escrito ali num primeiro momento para uma comunidade de crentes dentro dos limites do Império Romano, quer dizer, não foi escrito para judeus, né? Ele encerra as palavras dizendo, eu sou Jesus, lá em Apocalipse 22, 16, ele diz, eu sou Jesus, eu sou a raiz de Davi. Ele encerra a profecia bíblica, a última fala de Jesus, dizendo, eu sou o Messias judeu. Né? Então, assim, nós temos, a salvação vem dos judeus, porque ela foi prometida ao povo de Israel, e porque o Messias, né, o Salvador, era judeu. Né? E isso foi registrado por judeus. A promessa foi registrada por judeus, né? E o cumprimento, posteriormente, foi registrado por judeus. A Bíblia é um livro essencialmente judaico, com exceção de Lucas, né? Todos os autores eram judeus. Os únicos livros que não foram escritos por judeus foi o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Né? Recapitulando, eu tenho o Messias judeu, eu tenho prometido ao povo judeu, né? E relatado, né? Esta revelação de Deus da salvação. Isso por judeus, né? Por judeus.
Não só e isso ficou claro para a mulher samaritana naquele momento, tanto que depois ela fala, eu sei que depois virá o Messias e tal, ele fala, não, sou eu que estou falando com você. Ela entendeu naquele momento. E os crentes do primeiro século também entendiam assim. E se a gente for olhar, né, a partir daí a gente vê que os primeiros mensageiros do cumprimento, né, da vinda do Messias, né, eram judeus. O próprio Jesus exerceu seu ministério ali dentro dos perímetros de Israel, e ele comissionou para que pregassem essa notícia também a judeus. Né? Os 70 que ele enviou lá de 2 em 2 eram judeus. Os 12 discípulos que ele chamou para estar com ele depois enviou, ele comissionou como apóstolos, eram judeus, né? O ide fazer discípulo por todas as nações foi dito para judeus, né? Então, assim, e ainda, e se a gente pensar um pouco mais distante, os primeiros missionários que foram enviados para o mundo romano propriamente dito, não por ocasião de diáspora, de perseguição, mas intencionalmente, assim, não, nós queremos alcançar o mundo gentílico, eram judeus, Paulo e Barnabé, enviados a partir da igreja de Antioquia da Síria. E é interessante, né, que pegando esta afirmação bíblica, essa verdade bíblica de que a salvação ela vem dos judeus, é curioso porque até um árabe, né, que tem parte, né, não todos os árabes, mas parte do povo árabe ali, que tem rixas, né, com o povo de Israel, para ser salvo eles precisam crer em um judeu. Crer num judeu, qualquer que... E tem muitos árabes, né, que são crentes no Senhor, crendo que Jesus é o Salvador e que ele é um judeu mesmo, né? Sobretudo nos últimos anos, com o advento da tecnologia, das comunicações, a gente tem tido relatos incríveis sobre conversão de árabes. Com sonhos e Sim, tudo mais. Exatamente. Né? Então, voltando aqui, nós temos o Messias judeu, prometido para o povo de Israel, com a profecia registrada pelo povo judeu e o cumprimento dessa profecia sendo anunciado por judeus, né, para judeus. Né? Os primeiros anos da igreja, a igreja era majoritariamente uma igreja judaica, uma comunidade judaica. A primeira igreja estabelecida, né, a primeira igreja local que foi estabelecida foi a igreja de Jerusalém. Né? O Senhor prometeu ali em Atos 1:8 que ele derramaria o Espírito Santo para que eles tivessem poder para testemunhar, para testificar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E de fato começa ali em Jerusalém, o Senhor começa a acrescentar, primeiro 3.000, depois 5.000, uma comunidade enorme de judeus que estavam ali dividindo tudo em comum, Pedro pregando todos os dias no templo, e dali o evangelho começa a se expandir. Então, assim, depois que eu tenho uma comunidade judaica cristã estabelecida, né, a partir da morte de Estevão ali em Atos 7, o evangelho começa a se expandir, não porque eles tinham vontade inicial de ir, mas porque eles iam e por onde eles iam, eles não guardavam a notícia para si. Né? Então, se espalhou para Samaria e depois chegou a Antioquia, e de Antioquia, né, o Senhor enviou os judeus para que... 2 judeus para que pudessem ganhar o mundo romano. E é interessante você pensar que, num primeiro momento, a igreja do primeiro século, né, eles tinham um desafio que eram judeus levando uma mensagem judaica de um Messias judeu, de uma salvação oferecida ao rei de Israel para todo mundo, porque Deus desejou alcançar todo mundo por meio do sacrifício de Jesus. Não era exclusivista ao... Não, isso foi questão de debate entre eles. A gente vê ali no capítulo 11, depois que os samaritanos começam a se converter, e o caso de Cornélio, então eles... Mas espera aí, os gentios podem se converter? Não, e Pedro fala, não, gente... Eu também pensava igual vocês, mas se Deus ofereceu a salvação, concedeu arrependimento, né, para a vida para eles, quem sou eu para me opor ao dom de Deus? E depois, posteriormente, a gente entende que nesse primeiro momento, essas pessoas que já eram, de alguma forma, já conheciam a fé judaica, a fé no Deus de Israel, passaram a viver como judeus, porque depois, lá no capítulo 15, o pessoal de Antioquia creu em Jesus, se converteu, mas continuou vivendo como gentil, e eles falaram, não, opa, peraí, agora já é demais, né? Aí não vão, né? Aí foram judaizantes lá e tal. E aí acontece o primeiro concílio da igreja. Eles estavam tentando impor uma agenda judaica para os gentios que estavam se convertendo. Não, vocês têm que cumprir a lei, exatamente. As práticas judaicas. Então, que o concílio, a igreja de Jerusalém, decidiu que não, eles não iam impor esse peso àquele que cresce. Então, a conclusão que eles chegaram, um gentil
ele pode crer em Jesus, ele pode ser salvo, ele pode receber arrependimento para a vida, para a salvação? Sim, ele pode. Deus deseja salvar a humanidade, né? Toda, não só o judeu. Mas ele precisa cumprir a lei, o gentil que se salva, ele precisa viver como um judeu? Não. Ele não precisa viver como um judeu. Né? Então, a partir daí, resolvido esse problema aí do caminho, o evangelho começou a se espalhar para o mundo gentil. Então, nós temos judeus comunicando uma verdade que transcende o judaísmo, né, com o desafio de encontrar uma linguagem para comunicar uma linguagem, os meios para comunicar essa mensagem de salvação. Hoje, quase 2000 anos depois, praticamente 2000 anos depois, nós temos o desafio de fazer o caminho inverso. Né? Como a partir ali de Atos 15, pregar a cultura judaica ou viver o judaísmo já não era uma preocupação da igreja, então a gente vai ficando, cada vez são 1000 anos, 2000 anos, se distanciando dessa cultura, dessa cosmovisão judaica. Então o nosso desafio é fazer o caminho inverso e de alcançar o povo judeu. E é interessante porque hoje, muitas vezes, a gente conversando com um judeu, ele até sabe que Jesus foi um judeu. Né? Mas quando ele se depara com a realidade do Novo Testamento de um Jesus judeu, nascido judeu, vivendo como judeu, cumprindo a lei, ele fala, nossa, ele era judeu. É como se caísse assim, uma venda dos olhos, ele se identifica com aquela promessa que foi feita. Então, esse é o nosso desafio, né, de retribuir, devolver a mão. Né? Eles trouxeram o evangelho a nós e agora nós temos a responsabilidade e o desafio de levar o evangelho até esse povo. É curioso, é interessante, né, que a humanidade, o mundo foi e continua sendo, né, beneficiada pela nação de Israel, pelos judeus, no que diz respeito às tecnologias, à ciência, muitas coisas que nós utilizamos e que é para o nosso bem-estar, na área da agricultura e tantas áreas, os judeus com suas invenções têm abençoado tanto o mundo. Mas eu não quero nem falar nesse sentido. Quero falar na bênção, né, que, obviamente, que a bênção de Deus, utilizando, né, Israel, os judeus como esse veículo de bênção, a bênção maior é justamente a salvação. E essa salvação, como é o tema de hoje, né, vindo dos judeus, Deus cria essa nação para que, por meio dessa nação, viesse o Messias. Uhum. Então, assim, a humanidade foi tão abençoada, né, por intermédio do povo de Israel, que a maneira de nós hoje, igreja, retribuir essa bênção, eu não vejo uma forma melhor do que nós falarmos de Jesus, o Messias, né, que foi prometido para eles. Exatamente. E dentro disso, Suzana, como que o Instituto Tzadik, né, ele é uma organização, um instituto que promove o conhecimento de Jesus entre os judeus e os gentios. Como que o Instituto Tzadik estabelece isso, faz isso? Uhum. Ou de que maneira que nós também, igreja, né, no sentido geral, podemos levar esta mensagem de salvação aos judeus? Bom, o primeiro passo é conhecendo o Messias judeu. E eu quero fazer uma observação aqui, antes de falar um pouco do Instituto, que hoje o Messias judeu parece uma coisa muito distante. O Messias judeu, Jesus, né? É um conceito muito distante para o judeu, né? Mas se você olhar 2000 anos atrás, era o caminho natural mais rápido, né? O evangelho começou entre pessoas que conheciam a fé de Israel, depois pessoas que eram de Israel, da comunidade judaica, depois ele foi para Samaria, né? Pessoas que tinham alguma relação com a fé judaica, que conheciam a fé, que sabiam das promessas, né? E depois, sim, para as pessoas que não tinham identificação com o povo judeu já de Antioquia para frente, né? Paulo fazia a mesma coisa também. Quando ele chegava nas cidades, ele ia primeiro nas sinagogas, depois nas cidades. Existe um motivo muito lógico para ele fazer isso. Por quê? Porque ele ia dar a notícia para o mais interessado. A promessa foi feita para Israel, né? Então, nada mais justo do que ele falar, olha, tá vendo a promessa que você está esperando? Porque você imagina a cena, ele encontra um grego e fala, olha, o Deus criador de todo o universo, né? Você está apartado dele, está destituído da glória dele, mas ele tem um plano para a sua vida, né? E ele enviou Jesus para que você pudesse ser salvo, por meio da nação de Israel.
Aí você fala, nossa, que interessante, né? Ele mandou o Messias judeu para o povo judeu. O que os judeus estão achando disso? Bom, não sei, ainda não contei para eles, né? Então, assim, não faz Não faz sentido, sentido. né? Então, assim, existe um caminho lógico aí, né? Por isso que ele diz lá em Romanos, né? Porque não me envergonho do poder de Deus, porque do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego, né? Mas não somente isso. Quando ele ia na sinagoga, ele também encontrava quem? Os prosélitos, que eram os gentios que haviam abraçado a fé judaica. Então, eram pessoas que não eram judias, mas elas já tinham algum conhecimento, elas já tinham algum temor de Deus. E depois ele ia para as pessoas que não tinham identificação nenhuma com a fé judaica. Hoje, nós temos mais identificação com essa fé do que muitos dos judeus. Então, o nosso desafio é transpor isso aí. Mas para poder alcançar esse judeu, eu preciso conhecer o Messias judeu. Então, falando do curso, né? A gente tenta promover, da missão, a gente tem um curso elaborado há mais de 40 anos, né, pensado nisso. O nome do curso é Conhecendo o Messias nas Escrituras. Né? Exatamente por isso. A ideia é que apresentar Jesus, o Jesus bíblico, encontrar Jesus no Antigo Testamento, para que você, tendo um conhecimento da pessoa de Jesus, você possa comunicar a revelação da pessoa de Jesus. Né? A ideia do curso, inicialmente, 40 anos atrás, quando ele foi criado, era evangelização, era treinar pessoas para que elas pudessem evangelizar os judeus. A gente tem observado ao longo dos anos que a maioria das pessoas não vem por esse motivo. Né? Elas vêm porque elas querem ter um maior conhecimento bíblico, elas querem conhecer melhor o Antigo Testamento, querem aprender, querem conhecer as profecias e tal. Mas o que acontece depois, o resultado é o mesmo que aconteceu com a mulher samaritana. Né? Ela tinha uma pergunta a respeito da salvação, né? E depois do encontro com o Messias, ela saiu uma evangelista, né? Ela saiu por toda a cidade contando, olha, eu encontrei um homem assim, 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 será que ele é o Messias? E aí as pessoas se interessaram e puderam encontrar e ter um conhecimento de Jesus, e depois puderam dizer para ela, olha, nós cremos primeiro pelo seu testemunho, mas agora nós mesmos ouvimos as suas palavras e nós o conhecemos. Então, nós... Eu, por exemplo, sou um exemplo desses alunos, né? Quando eu conheci o Instituto Tzadik e o curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, já tinha uma vocação, um desejo de servir em missões, em evangelismo e missões, mas eu fui para o curso para ter um conhecimento bíblico maior, mais aprofundado, não tinha o interesse em evangelizar os judeus, né? E ali com todo o conhecimento, né, e aprendendo ali das escrituras, eu fui despertado para isso, e depois terminado o curso, fui para um outro instituto também preparar, voltei e falei, poxa, Senhor, eu tenho tanta informação, conteúdo bíblico e ferramentas para comunicar o teu evangelho aos judeus, e tem tão poucas pessoas fazendo isso, né, e quero me colocar à disposição e estou aqui até hoje, né? E justamente isso, muitas pessoas vêm para ter um conhecimento bíblico, né, mais aprofundado, acabam sendo encorajados, né, a testemunhar de Jesus também entre os judeus. Suzana, e esse curso, ele é destinado para um grupo específico de irmãos? Quem que pode fazer? Ele é aberto a todos? Como é que é? Qualquer pessoa. Existe algum requisito? Ele é destinado a qualquer pessoa que queira ter um conhecimento maior da pessoa de Jesus Cristo, né? Queira conhecer mais o Senhor Jesus Cristo por meio das Escrituras. Como é o curso, né? Como ele está desenhado? O curso, ele é um curso anual, funciona de março a dezembro, todos os anos. Esse ano ele vai começar dia 3 de março, logo depois do Carnaval. São 2 aulas semanais, terças e quinta, com duração das 7h30 até as 10 da noite. São 4 disciplinas, uma hora por semana cada disciplina. Né? Inicialmente o curso, durante a maioria desses 40 anos, o curso tem sido um curso presencial, em função do momento que nós estamos vivendo, né? Nos últimos 3 anos, esse será o 3º ano que o curso vai ser totalmente online. Okay. Apesar de ser um curso online, as aulas são ao vivo, as aulas são ao vivo, e a gente tenta manter o mais próximo possível do que seria um ambiente presencial. Então, assim, existe a interação aluno-professor. Se você tem uma dúvida, quer fazer se você quer falar alguma coisa, algum comentário, alguma interação com o professor, é possível ali.
E não são só desvantagens, né? Existe a vantagem também de que as aulas ficam gravadas, então se você perdeu determinada aula, se você chegou atrasado, ou se você quiser revisitar o conteúdo, ele está lá gravado, né? Se você está vendo a aula pela segunda vez e teve uma dúvida que não surgiu na aula, você pode escrever para o professor. Então, assim, a gente tenta preservar a proximidade, o contato, a interação professor-aluno o máximo possível, né? E aquele que fizer a inscrição e se matricular no curso, qual é o conteúdo que ele vai estudar? O que o curso oferece O de curso conteúdo? ele está desenhado, né, a partir de 4 disciplinas. A primeira disciplina, que a gente chama História e Costumes de Israel, ela tem uma parte que é de costumes, de cultura, para você entender como é o judeu, como pensa o judeu, como era o judeu no tempo bíblico, como é o judeu hoje, a tradição judaica, o que é tradição, o que está na Bíblia, o que é só cultural, o que é tradição, o que é aquela coisa que ele está mais do que a lei que Jesus, né, condenou os fariseus quando eles disseram: a lei está aqui, vocês vão aqui, obriga o povo a fazer mais. Então, fazer essa separação, né? Tem uma parte histórico-bíblica, onde a gente vai ver a história de Israel na Bíblia, geografia bíblica, e uma terceira parte, no segundo semestre, que é de evangelismo, né? Como uma organização missionária. Então, assim, nós, né, temos o compromisso de ensinar, de munir você de ferramentas para que você possa evangelizar não só o judeu, mas qualquer pessoa. A gente sempre diz que quem evangeliza judeu evangeliza qualquer um, né? Isso tudo dentro de uma única de uma matéria, né? Nós temos uma segunda matéria chamada Profecias Messiânicas, onde nós separamos algumas das principais profecias bíblicas, cerca de 43, 44, né? E vamos passeando por elas, vendo o desdobramento dessas profecias, ensinando você a identificar outras profecias bíblicas, mostrando o cumprimento dessas profecias. Especificamente a respeito do Messias. Do Messias, primeira e segunda vinda, né? As que têm a ver com a primeira vinda, a gente mostra o cumprimento no Novo Testamento, né? E as que estão por vir, obviamente, né, a gente identifica de outra forma. Então, nós temos História e Costumes de Israel, nós temos Profecias Messiânicas, nós temos o Plano de Deus na História, que é um panorama bíblico, né? A gente faz aquele passeio de Gênesis a Apocalipse para você poder aprender a se situar na Bíblia, em cada momento histórico, né? Os reis, os juízes, né? Os profetas, onde é que... Exatamente, né? Para você se situar ali dentro da Bíblia, o que é mais importante ali que está acontecendo naquele momento da história. E tem uma última matéria, que a gente fala que é uma matéria mais doutrinal, né? Que é Romanos, que é o livro, a carta mais doutrinária da Bíblia. Então, a gente estuda a revelação da pessoa de Jesus no livro de Romanos. É quase uma teologia sistemática ali da pessoa de Jesus no livro de Romanos. E a partir dessas 4 matérias, a gente se propõe a levar o aluno a ter um conhecimento maior da pessoa de Jesus e a compartilhar esse conhecimento da pessoa de Jesus com todos. Muito bem. E a inscrição já pode ser feita? Já está aberta a inscrição, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais e pelo site. E quem disser que assistiu o programa aqui vai ter desconto. Muito bem. Isso é o mais importante, né? Então, a audiência do Israel para Jesus aqui na IPP TV, né? Você entrando em contato e informando que você ficou sabendo do curso através aqui do programa, você vai ter um desconto. Então, pelo site, né, institutotzadik.org, Instituto TZADIK.org, você entrando lá, você vai ver Academia Tzadik. Aí você clica, você vai ter acesso ao Conhecendo o Messias nas Escrituras. E lá tem um formulário onde você pode colocar os seus dados e já garantir a sua matrícula. Suzana, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer por aceitar prontamente a vir aqui ao programa Israel para Jesus e nos trazer estas informações, né, um extrato de um assunto tão amplo, né, e que a gente pode estudar com muito mais profundidade lá no curso. Mas a gente quer agradecer por aceitar o nosso convite e queremos também agradecer a você que esteve conosco durante todo o programa e chegou até o final aqui conosco. Sempre encorajando você a ser um intercessor pelos judeus, para que o evangelho chegue até o conhecimento do povo judeu.
seja lá em Israel, seja aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. Então, e fica também o encorajamento e o convite para você unir-se a nós nessa tarefa tão importante de pregar o Evangelho, sermos testemunhas de Jesus onde quer que nós estejamos, né? Tanto para judeu como também para gente. Eu quero me despedir então, dizendo para vocês, Shalom Aleichem, paz seja convosco e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.